Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que bem-aventurados sois aqueles que sofrerem injustiça por amor do meu nome, aqueles que perseveram dia após dia na constância. Bem-aventurados aqueles que forem caluniados, aqueles que sofrerem perseguição por amor do meu nome, porque serão saciados daquilo que ele é riquíssimo. Assim como beberá do cálice da justiça. Bem-aventurados que são fartos do maná do alto, o pão da vida, que compartilham deste maná, assim como tem a bebida e a comida que ele fez do Pai, assim como nós fazemos pela condução do seu Espírito, que há fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim a palavra nos diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E ele é aquele que procede dia após dia. E ele já dizia: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que há em vós, que expõe as suas mentiras. Eles odeiam aqueles que estão em luz, porque a luz expõe aqueles que estão mergulhados em trevas. Aqueles que dizem que são luz, mas há trevas, ele é mentiroso. E assim como aquele que coloca outro fundamento faz Deus passar por mentiroso, e por isso vem a tamanha ira e indignação do nosso Senhor, que está sempre fazendo justiça, porque ninguém pode colocar outro fundamento, porque tudo aquilo que é mentiroso, ao invés de aproximar o povo de Deus, distancia. A palavra diz que alguns iriam apropriar da chave da sabedoria, porque pelo mesmo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito entendimento. Apropriam da chave da sabedoria, mas não têm o entendimento por não preparar a vontade do seu Senhor, porque como ele conhece pelas atitudes, ele sabe entre aqueles que alcançaram entendimento quando são ouvintes e praticantes, mas aqueles que rejeitam a prática, ele já dizia: lembrai-vos dos anciãos, fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque meramente ouvinte ilude-se a si mesmos, fariseus, uma pequena levedura toda a massa, assim ele já dizia. Tudo um teatro onde hipocrisia. Ele já dizia: hipócritas, por que quereis remover o cisco no olho do irmão enquanto há uma trave no seu? Melhor não é retirar primeiro a trave que há em vosso olho, para depois querer remover o cisco do olho do irmão? Assim como muitos são os que se justificam a si mesmos. Lembrai-vos ali que ele dizia do fariseu como do publicano. Fariseu que justificava a si mesmo, dizendo: graças te dou que não sou como estes pecadores, faço os meus jejuns, as minhas orações, dou os dízimos e as ofertas, assim como o publicano que, ainda nem querendo olhar ao alto dos céus, que esmurrava o seu peito e dizia: tenha misericórdia de mim, que sou falho e pecador. E ele disse que na verdade este segundo foi justificado para a sua casa, porque ninguém por si mesmo pode declarar a sua própria benignidade, ainda que se declare. O Senhor diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, e a única forma de se alcançar a benevolência, se alcançar as promessas do Senhor de vida com abundância e a vida vindoura, é por meio daquele que é o elo da perfeição, sendo o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Assim como ele dizia, como
quando ele reprovava a avareza daquele povo que acumulava aonde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina, e os discípulos diziam que eles estavam sentindo escandalizados com aquilo que ele estava a anunciar, e ele dizia, quando os discípulos perguntam, mestre, quem poderá se salvar? E ele disse, aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível a Deus, assim como tudo é possível àquele que crê. E assim como quando estavam sendo escandalizados, ele dizia, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Antes daquele grande dia, ele nos dá o sinal, onde somente o Pai sabe que haveria a separação do joio e do trigo, ainda não sendo a ceifa final, porque ele é aquele que prepara um povo unido numa só fé, num só batismo com o Espírito e com fogo. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que o Espírito é a verdade, tanto em palavras como em atitudes, uma adoração franca e sincera que brota com que condiz nos lábios em louvor, porque ainda que se mova os lábios, mas o coração distante ele conhece, porque ele não vê exteriormente segundo o homem vê. E estão sempre condicionados a demonstrarem pelo bom proceder como um culto racional, um culto de ação de graças, que está sempre na comprovação que houve o entendimento aos seus conselhos, por estar os aplicando, onde as atitudes são fidedignas àquele que tudo opera e executa, não por si mesmo, mas pela condução do seu Espírito, que é fiel e verdadeiro, e que nos ensina, não andeis com solicitude do que haveis de falar, porque eu vos conduzirei tanto em palavras como em atitudes, tudo por meio do seu Espírito, onde tudo é possível àquele que crê e que permanece dia após dia, fazendo não a própria vontade, mas a vontade daquele que nos recrutou para uma boa obra, onde é um culto de ação de graças, tanto em palavras como em atitudes, onde ele se recebe com um aroma agradável quando vê que há compreensão e sinceridade daquilo que ele está a nos empreender dia após dia, sempre os planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum na permanência, tudo pela condução do seu Espírito, que é fiel e verdadeiro, e assim permaneceis sempre demonstrando pela capacidade que não vem nossa, mas que vem do Senhor, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, assim como nada seria possível se não fosse ele nos conduzindo, e dele é a honra, a glória e a imortalidade para hoje e todo sempre. Dele é o reino, o poder, as riquezas, tudo é dele, e nós, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.